Boa noite, meu nome é Thaislaine e meu grupo é constituído, além de mim, por Aloísio, Manfrini e Riane. Ficamos responsáveis pelo tema área e perímetro. Vou começar falando um pouco para vocês de como funcionam essas duas medidas distintas, como forma de revisão do que será abordada ainda ao longo deste trabalho. A área ela é uma medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Eu vou explicar melhor para vocês o que seria cada medida distinta. A área, para se determinar ela, é necessário você saber quais são os lados dela e sua unidade de medida ela vai ser dada ou em metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, ou cúbico, ou dependendo da figura a ser calculada. Pode ser uma figura geométrica, pode ser algum ambiente, depende do que a gente quer. Já o perímetro, a gente necessita também saber os lados dele, e sua unidade de medida ela é dada conforme a situação, ela pode estar em centímetro, metro, quilômetro, vai depender do que está sendo efetuado, né? No cálculo de área, a gente vai multiplicar os lados, como mostra essa figura 1. E no perímetro, a gente vai fazer a soma desses lados. Mas o cálculo de área e perímetro vai depender da figura que a gente está calculando. Pode ser um quadrado, um retângulo, um círculo, uma figura em 3D, um ambiente, vai depender do que está sendo calculado. Cada situação vai representar e vai ter sua forma distinta. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de figuras geométricas, as mais simples e as mais usadas. Na figura 2, temos um triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? Ele tem todos os lados iguais. Para o cálculo da área, a gente vai fazer o quê? A gente vai considerar ele um triângulo retângulo, com um ângulo de 90 graus, como mostra aqui a figura. E no cálculo, a gente vai multiplicar o valor de um dos lados, já que eles são todos iguais, vezes a altura, dividido por 2. Já no cálculo do perímetro, a gente vai fazer a soma de todos os lados dessa figura. Na figura 3, temos um quadrado. Um quadrado ele é constituído por todos os lados iguais, com ângulos iguais correspondentes a 90 graus. Para o cálculo de área, a gente vai fazer o quê? Vamos elevar ao quadrado o valor da medida desse lado, já que todos têm a mesma medida, o mesmo valor. No cálculo de perímetro, a gente vai multiplicar o valor desse lado pela quantidade de lados. Como o quadrado tem 4 lados, a gente vai multiplicar 4 pelo valor do lado. Já na figura 4, a gente tem um retângulo. Um retângulo ele é parecido com um quadrado, porque ele apresenta ângulos iguais a 90 graus, mas suas medidas de lado são congruentes, ou seja, a gente tem dois lados diferentes e que são iguais. No cálculo de área, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar a base vezes a altura, ou o valor do menor lado vezes o valor do maior lado. E assim a gente obtém o valor da área. Já no perímetro, a gente vai fazer o quê? Vamos multiplicar 2 vezes a soma desses dois lados diferentes. Na figura 5, temos um exemplo de um círculo. Para fazer o cálculo de área e perímetro de um círculo, a gente precisa saber quanto equivale o π, que a gente sabe que é 3,14 aproximadamente, e saber o que seria um raio de uma figura, de um círculo, como se identifica, na verdade, o raio. O raio a gente sabe que é como se fosse a metade do diâmetro, na verdade ele é a metade do diâmetro. É como se a gente considerasse o centro dessa circunferência e traçasse uma reta até a extremidade. Essa medida a gente chama de raio. No cálculo de área, a gente multiplica o valor do π vezes raio ao quadrado. Já no perímetro, no cálculo de perímetro, a gente vai multiplicar 2 vezes π vezes o raio.
Eu vou citar para vocês um outro exemplo de uso de área e perímetro. Eu vou citar a construção civil. Na construção civil, a gente usa o cálculo de área e perímetro para a execução de alguns projetos de dimensionamento. Pode ser usado no dimensionamento de lajes, em alguns cálculos simples, e em projetos de residências, no que diz respeito à iluminação em tomada, projeto elétrico. Eu escolhi falar para vocês um pouco de como funciona o dimensionamento de pontos de luz e de pontos de tomada. A figura 6, temos um exemplo de um projeto elétrico em CAD, e essa simbologia aqui, que é um círculo, representa um ponto de luz no cômodo, e essa outra aqui, que parece uma seta, representa um ponto de tomada no projeto. Como é feito esse cálculo? Eu vou explicar para vocês como funciona e como é usado área e perímetro nessa situação. No cálculo de lâmpada, de iluminação, a gente usa a área. Ou seja, a gente precisa ter todos os lados desse cômodo a ser calculado. Eu vou citar para vocês um exemplo de uma cozinha, que ela apresenta 12 metros quadrados de área. E a gente precisa saber as exigências da norma para cada cômodo. Para a cozinha, a gente necessita de 300 lumens. A gente vai pegar esse valor correspondente à cozinha, conforme a norma, e multiplicar pela área dessa cozinha. Vamos obter um valor de 3.600 nessa situação. Vamos dividir esse valor por 560. 560 é o valor de lumens de uma lâmpada LED, que foi a que a gente escolheu para usar como exemplo. Dividindo esses dois valores, vamos obter aproximadamente 6,45. Como sempre a gente aproxima para mais, a gente vai obter o quê? 7 pontos de luz. Já no cálculo de tomadas, de dimensionamento, a gente precisa do perímetro. A gente tem que seguir a norma também, e segundo a norma, deve ser considerado um ponto de tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Eu vou citar aqui como exemplo um quarto, que tem 15 metros de perímetro. Eu vou dividir esse valor de perímetro por 3,5, que é conforme a norma, e vou obter um valor de aproximadamente 4,28. Como sempre a gente aproxima para mais, vamos obter, através do perímetro deste cômodo, 5 pontos de tomadas. E assim a gente consegue fazer dimensionamento elétrico, que é a parte inicial, de pontos de luz e de tomadas de uma residência. Olá, gente, meu nome é Manfredi Cruz e eu vou explicar um pouco de como ocorreria a nossa dinâmica dentro da sala de aula. Basicamente, a nossa dinâmica é um jogo de perguntas e respostas, onde o objetivo final é montar um quebra-cabeça. Como é que isso ocorreria? Nós, os professores, buscaríamos questões relacionadas a nossos assuntos, o nosso, no caso, área e perímetro, e nós iríamos compilar em fichas igual a essas. Essas fichas poderiam ser divididas em duas, formando menores, para economizar um pouco no valor da dinâmica. E teríamos que ter também 3 quebra-cabeças com uma quantidade igual de peças para cada um, onde quando uma pessoa acertasse alguma pergunta que estaria nesse cartão, iria receber uma peça desse quebra-cabeça, onde no final quem montasse o quebra-cabeça mais rápido iria vencer. Vou explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, a gente ia formar 3 equipes, cada uma, vamos dizer, com 10 pessoas, ou seja, uma turma com 30 pessoas. E aqui teria nossos quebra-cabeças, certo? E o professor iria pegar uma ficha e chamaria um de cada equipe para vir à frente. E assim ele iria fazer a pergunta que tivesse na ficha. Quem dos alunos respondesse primeiro a pergunta, a equipe que respondesse primeiro, representada ali por aquele aluno, iria ganhar uma peça do quebra-cabeça. E isso ia se repetir até que quem conseguisse obter todas as peças para completar o quebra-cabeça inteiro.
Oi, gente. Meu nome é Riane. Então, só para reforçar, os materiais que nós utilizamos foram os seguintes. Olha, primeiro, para a gente copiar as questões da atividade, precisamos de uma ficha pautada. É melhor até porque ele é um papel mais durinho, já é melhor até de você escrever. Tem essas coloridas, mas vende também dessas que já vem assim, um bloquinho com 100 dessas fichas, só que eles têm vários tamanhos. Caso um professor vá comprar e tenha um tamanho muito grande, o ideal é o quê? Você cortar ao meio, né? O Manfrini vai reforçar isso um pouco. Mas aí tanto faz, você comprar colorida ou você comprar branca mesmo. O ideal é que seja dela. É legal também o quê? A gente plastificar essas fichas, porque tanto para caso mole, ela não se danificar logo, você não perder, até porque é papel, mas a durabilidade dela ser um pouco maior. Vamos precisar também o quê? Do quebra-cabeça. Aqui é só um exemplo, certo, gente? Mas como nós vamos dividir a turma em 3 grupos, o ideal é que sejam o quê? 3 quebra-cabeças. Um quebra-cabeça para cada grupo. E também tem o seguinte, é legal que ele seja com 20 peças. Por quê? Porque como nós vamos fazer perguntas e a meta é montar o quebra-cabeça, se for um quebra-cabeça com 50 peças, 100 peças, vai demorar demais. Então, com 20 peças está ótimo, certo? Dessa forma, nós poderíamos instigar o espírito competitivo dos alunos para que eles pudessem responder de maneira mais efetiva e mais rápida as questões envolvendo o perímetro, pois haveria atrelado ali uma recompensa, fazendo com que eles buscassem obter todas as peças do seu quebra-cabeça e assim realizar a montagem e conseguir vencer. Venceria quem conseguir montar o quebra-cabeça mais rápido. Vale salientar que as peças serão dadas de maneira aleatória. Então, além de responder de maneira rápida as questões, eles terão que ter um certo nível de destreza para encontrar as peças que se encaixem e assim montar mais rápido. Não basta só receber as peças, a equipe tem que montar mais rápido o quebra-cabeça. Vencerá quem tiver o quebra-cabeça totalmente formado. Para vocês, uns exercícios utilizando a área perímetro. Bom, aqui na primeira questão nós temos no primeiro item o seguinte: para cercar completamente o imóvel localizado em um terreno com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297 metros, será necessária uma cerca com um comprimento superior a 1.089 metros e inferior a 1.176 metros. Se a gente for multiplicar 259 vezes 2, porque é um terreno retangular, e o outro lado de 297 vezes 2, e somar esses valores, ele está entre esses dois valores que foram informados no primeiro item. Então, essa primeira questão está correta. Nessa segunda questão aqui, o item vai perguntar se uma piscina tem formato retangular e ela possui dimensões de 130 metros por 26 metros. Nós temos aqui um volume, né? Se o coeficiente for multiplicar esses valores, ele vai ficar superior ao valor que ele deu aqui no item 2, de 15.350 e inferior a 15.935. Então, esse item 2 está errado. E nesse item 3, nós temos aqui que uma empresa que possui 237 funcionários, ele vai dar 3 camisas brancas para cada um. Se a gente for multiplicar esses valores, vai dar um valor abaixo do que ele colocou aqui, de 723. Então, nessa primeira questão, nós temos a letra B como resposta. No segundo exercício, nós temos aqui um terreno retangular, cujo ele possui 1.000 metros quadrados, sendo que o seu comprimento mede 15 metros a mais do que a largura. E qual é o perímetro deste terreno em metros? Então, nós temos que a área do retângulo é de 1.000 metros quadrados, certo?
Se a gente for dividir esses 1.000 metros quadrados por 4, são 4 lados, né? Ele vai dar 25 metros de largura. Só que, como a questão disse aqui, o seu comprimento mede 15 metros a mais. Então, 25 mais 15 metros a mais dá 40. Logo, se a gente for multiplicar 25 metros por 40, dá 1.000 metros quadrados. Então, está correto como a questão disse, que é 1.000 metros quadrados. E para achar o perímetro, é só somar todos os lados. 25 mais 25, mais 40 e 40, dá 30 metros quadrados. A resposta aqui é a letra C. E nesse terceira questão, nós temos aqui em um colégio, certo? Em um pátio desse colégio será revestido com lajotas. E essas lajotas, elas são quadradas e possuem 50 centímetros. Então, se são quadradas, são 50 centímetros em cada lado. E esse pátio possui 38 metros ou 26 metros de largura, comprimento e largura. É importante aqui ressaltar que a lajota está em centímetros. Então, nós temos que transformar para metros. 50 centímetros equivale a 0,5 metros. Então, para acharmos a área total desse pátio, nós multiplicamos 38 vezes 2 mais 26 vezes 2, que dá 988. A gente vai pegar esse valor de 988 e vai dividir pelo valor da lajota. A lajota mede 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25 metros quadrados. E a gente dividindo essa área total pela lajota dá 3.952 lajotas. Logo, a resposta correta é a do item A. Pessoal, é ideal também que o professor, antes de começar a atividade, ele dê algumas recomendações. Ele não vai dividir a sala em 3 grupos. É legal que ele diga, pessoal, olha, aquele grupo que estiver se comportando mal, que estiver conversando na hora da atividade, ele vai perder a chance de responder a pergunta. Ou seja, ele vai perder a chance de ganhar uma peça e assim não vai conseguir, não vai ter a mesma chance dos outros de montar o seu quebra-cabeça, certo? Porque aí eles tendem a se comportar bem, ficarem em silêncio e torcer pelo seu grupo. É ideal também que ele estimule aos alunos, olha, aquele grupo que conseguir montar o quebra-cabeça, o grupo que vencer, ele vai ganhar meio ponto, ou então vai ganhar 1 ponto. Depende do professor, mas é legal você estimular o seu aluno, entendeu? Que eles, essa competição, a vontade de responder as questões corretamente para ganhar aquele ponto, vai estimular eles a estudarem e a se esforçarem na hora da atividade, certo?